do Senhor para todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje aqui eu trago um testemunho de vida, um testemunho de fé, né? Que talvez sirva para alguma mulher, para encorajar alguma mulher. Não que eu esteja ensinando, pedindo para alguém deixar, para se separar, né? Deixar a sua mulher, o seu esposo, né? Eu quero dizer que para encorajar, né? A mulher não ter medo, porque às vezes quando tem mulheres que estão num casamento, às vezes a pessoa está num casamento abusivo, às vezes não quer mais, o marido não quer mais a mulher, ou a mulher não quer mais o marido, mas se sente obrigada a estar ali naquele casamento, se sente forçada às vezes, né? E em relação à separação, quero dizer, quando eu me separei, para quem não sabe, né, fui casada há quase 15 anos, né, tenho 2 filhas, um neto. Na época eu só tinha duas filhas, a mais velha com 13 e a mais nova com 7 anos. E a gente, né, é um casal, né, feliz e tudo. A gente se conhece desde criança, né, se conhece. E a gente passou esses anos todos, né, a gente se juntou, depois se casou. Tive minha menina com 19 anos, 18 para 19, com 5 anos depois tive a mais nova. E eu desde criança, assim, com uns 14 para 15 anos, eu tive coragem de trabalhava cuidando do meu sobrinho, casa de família, e por aí foi, enfim. Quando ele saiu, ele deixou uma pensão. Se você estiver escutando algum barulho aí de ruído, dá pra tirar, né? Do ventilador aqui, porque quando chove, né? Dá aquelas muriçocas aí, fica aquele negócio horrível. Enfim, aí quando ele saiu, ele deixou uma pensão de... Não tô lembrada quanto, mas era pouco, tá entendendo? Na época. Mas assim, não tô reclamando, não, assim, né? Graças a Deus que tem homem que não dá, né? Pensão dos filhos, ou da mulher, não sei. E aí na época eu não trabalhava. E na época tava só ele trabalhando. Aí quando foi difícil, assim, foi um pouco difícil, porque quando ele saiu, né, que deixou só essa pensão, aí na época a gente comprava fiado. Aqui chama fiado, né? Não sei aí na sua região aí. Tinha uma senhora, ainda tem uma senhora que mora aqui próximo, que ela vendia, gente, fiado. Mas graças a Deus que ela deixava. Mas eu acredito que ela tinha, apesar dela ter me conhecido desde criança, eu acho que ela tinha mais aquela confiança por conta dele, né? Que a gente já comprava lá às vezes, né? Por mais que a gente fizesse um mercantil, a gente ainda comprava lá, porque não dava, porque era muita coisa mesmo. E aí, ela confiava e deixava. E quando ele saiu, ele dava essa pensão, a gente comprava lá e pegava o dinheiro, pagava água, luz, dava o dinheiro da mulher, né? E às vezes, quando o dinheiro não dava para pagar tudo, a gente às vezes escutava piada dela, sabe? Ela gostava de vender pra gente, às vezes, mas se sentia tipo obrigação, sei lá, e se sentia forçada, não sei. Mas eu dizia pra ela, se ela não quisesse vender, ela não vendesse. Às vezes também comprava uma mãe de uma colega minha que mora na outra rua, às vezes ela vendia, ela não soltava piada. E às vezes soltava piada e pega o dinheiro, não dava às vezes. E foi na época um momento difícil assim, né? Porque era ruim, né? Receber pouco e não tinha trabalho. E aí quando eu comecei a trabalhava aqui próximo de casa, era casa de família. E aí não ganhava aquele salário, não era salário, era o mínimo do mínimo também. E juntando meu salário, o dinheiro, né, e o dele,
ainda não dava o salário. E aí fui me virando aqui, né? E ia deixar as minhas filhas no colégio. Às vezes a patroa não gostava muito, mas ela deixava. Aquela coisa, né? Ia deixar no colégio, às vezes de manhã, e quando era no horário de pegar 11 horas, 11h30, por aí, deixava as coisas no trabalho, ia lá correndo pegar e voltava, e às vezes deixava a menina comigo lá no trabalho, então ela vinha, eu ficava olhando ela da esquina, né, que é quase esquina assim, né, e dava para ficar vendo ela até aqui. E na casa, aqui no bairro, né, na rua, digamos. E aí, eu quero dizer o quê? O que é que tem a ver, Virginia, com isso? Tá assim, né, porque tem muitas mulheres que às vezes se separam e às vezes ainda tá ali, né, com o cônjuge, né, tá com ainda separação de corpos, digamos. E ali a pessoa ainda vive ali com um outro, com um parceiro, com um companheiro, marido, esposa. E não tem coragem de sair de casa, né? No meu caso, às vezes, né? Muitas vezes foi por isso. Não é muito falta de trabalho, não. Assim, de que eu tivesse coragem de trabalhar. Teve época que eu trabalhava e ele não trabalhava, eu pegava o meu salário, dava todinho na mão dele, ele que cuidava de tudo, que pagava as coisas, que comprava as coisas, dava, sabe? Mas o que eu quero dizer que também, o principal foco também é o quê? Que Deus nunca nos desamparou, né? Sempre estava ali comigo, com minhas filhas, sempre multiplicou aquele dinheiro, né? Por mais que nessa bodeguinha às vezes não tinha uma fruta, um legumes, uma carne, né? Um bife, um peixe. Às vezes sobrava um dinheirinho assim, a gente fazia de tudo para sobrar aquele dinheirinho para comprar uma mistura no mercantil grande, né? Que aí não tinha. Né? Aí soltava piada pra gente, aí às vezes a gente ficava assim, né? E enfim, e por aí foi por muito tempo, né? Nesse negócio. E eu na época eu só tinha experiência sim, mas não tinha na carteira, né? Não tinha grau de estudo, digamos, eu era só até o ensino médio, não tinha faculdade. Eu sei que é difícil também, até pra quem tem faculdade, às vezes, né? Trabalho. Mas aí muitas vezes essas pessoas me deram oportunidade. E, né, tem gente que, para quebrar esse paradigma, né, ou seja, tabu, tanta gente assim, né, na sociedade, às vezes fica falando assim das pessoas, né, fica falando das pessoas, né, do casal às vezes, né, não sabe o que é que se passa, e é isso, né. E eu tô aqui, né, pra falar só sobre, por causa disso, não, assim, mas é por conta disso que Deus nunca nos desamparou, né? Sempre tava ali nos ajudando, o dinheiro, por mais que pouco fosse, mas ele sempre multiplicava. E você aí, mulher, o homem, que se sente num casamento abusivo, né? Um relacionamento abusivo que não tá dando mais. Assim, não tô incentivando ninguém a se separar, certo, gente? Que não tá mais certo, separe. E não tenha medo. Se você tem medo porque não tem um trabalho, mas se, né, Deus colocar um trabalho para vocês, não tenha medo. É isso, minha gente, para vocês ter fé sempre em Deus, que Deus existe, que Deus está sempre ali, certo? Ter sempre fé no Senhor, que Ele sempre está ali com você. Não tenha medo, certo? É sobre isso, sobre Deus, que está sempre conosco, nunca nos desampara, e sobre a separação, né, que às vezes que só um trabalha, o outro não trabalha, a pensão é pouca, né, para você se encorajar em trabalhar, ou uma mulher, né, trabalhar. Não estou mandando ninguém trabalhar, não, estou dizendo assim, no meu caso foi esse, né, que eu tive coragem de trabalhar, mas assim, como eu não tinha escolaridade, tipo, só era o ensino médio, né, não tinha faculdade, fica mais difícil, né, e um pouco difícil por conta que era só ele que trabalhava, e quando ele foi embora, ele ficou só com aquela pensãozinha,
E tem muitos casos desses, né? Às vezes tem mulher que não recebe, né? A pensão do filho, né? E é isso. Para vocês não se sentirem seguras, que sempre o Senhor tá ali, multiplica. Se for para separar, separem. Né? Se for do gosto de vocês, né? Se não tá dando mais certo, né? Que sempre confiar no Senhor, que Ele tá ali com vocês. E é isso. E foi isso que aconteceu comigo e outras coisas mais. Quem quiser saber alguma coisa mais, quiser deixar algum comentário, vocês puderem curtir, compartilhar para que sirva para outras mulheres, né? Que as coisas são difíceis mesmo, mas a gente colocando Deus na frente, Ele sempre tá ali, nos ajudando, né? Nunca nos desampara, gente. Eu creio, certo? Que Ele sempre tá ali nos ajudando. E que eu quero deixar aqui um versículo para vocês, né? Deixa eu só ligar aqui um negócio. Para vocês. Provérbios 3, aí aqui 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sim, eu tô me vestindo se não ligue, tá, gente? E é isso, eu deixo com vocês essa passagem da Bíblia e vocês confiassem com o Senhor. Se acaso aconteça isso com alguém, se tiver isso assim, mais ou menos, a vida de vocês, né? Que não tenha medo, confia sempre no Senhor. Se for para se separar, não fique num casamento abusivo, né? Se for para se separar, peça orientação a Deus, separa. E é isso, tá bom? Fique com Deus, que o Senhor acampa os anjos na vida de cada um de vocês, tá bom? Fique na paz do Senhor, que o Senhor tá sempre com vocês, amém, tá?